Gostaria de começar esse vídeo desde já desejando e celebrando um bom 8 de março para todas nós mulheres, com aquela comum e batida, mais célebre frase: todo dia deveria ser Dia das Mulheres. Mas hoje em especial eu trouxe um vídeo para falar um pouco sobre essa questão do 8 de março. Gostaria de sugestionar algumas leituras. Tem muito livro, mas eu não vou falar muito esmiuçado sobre eles não. É só uma pinceladinha mesmo. Deixa eu posicionar melhor aqui. E eu acho que vocês conhecem, né, a origem do 8 de março. Em Nova York, em 1857, houve uma greve numa fábrica e 129 mulheres operárias morreram. Elas morreram não apenas por causa do evento incêndio, mas porque esse incêndio foi proposital e trancaram-nas. E elas se transformaram no símbolo da década de 70, 1970, quando a Organização das Nações Unidas decidiu instaurar esse dia como marco, 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, para celebrar as lutas das mulheres no século XX. Aí eu trouxe um texto, na verdade uma frase bem curta, para a gente refletir um pouco sobre isso. E aí eu vou sugestionar algumas leituras. É uma frase muito conhecida de Simone de Beauvoir que diz assim: não se nasce mulher, torna-se mulher. Essa frase eu acho uma frase controversa, em parte concordo, mas não acho determinante. Quando a Beauvoir ela traz essa frase, ela quer dizer que os fatores biológicos, psíquicos e fatores sociais não nos determinam como mulheres. Em parte eu concordo com isso. Inclusive sabemos que o ser mulher é uma construção social que já se começa já na infância, da criação dentro de um lar, mas é inegável que o aspecto biológico e psíquico não consegue ser refutado. Talvez o psíquico em parte sim, porque tem algumas pessoas que têm a questão da transexualidade, mas não é máxima, e o fator biológico é o mais forte, talvez, mas tanto é assim porque até na transexualidade existe uma exigência de reposição hormonal dentro do homem e da mulher. Mas gosto da frase, mas entendo que ela não é uma máxima absoluta. De fato é uma construção também, né, muito social, e cabe a nós mulheres pensarmos sobre isso e sobre as novas gerações, né, do que vamos deixar de legado e de experiência e de ensinamento para os homens e mulheres. Porque se existem sociedades com muitos ismos, eu entendo que é por causa de algumas lutas e por causa de algumas situações de injustiça. Eu particularmente, no meu ânimo pessoal, eu tenho muitas opiniões, mas eu não gosto da imposição moral que quer exigir de um ou de outro, seja homem ou mulher, uma conduta. Né? Eu acho que as pessoas são livres, como eu, para fazerem suas escolhas. Há um tempo atrás, houve até uma polêmica aí no meio booktube literário, porque um editor num clube queria fazer uma homenagem às mulheres usando a mulher trans. E até a filósofa Djamila Ribeiro ela foi criticada e tida como homofóbica, porque questionou e refutou. E eu concordo com Djamila no seu posicionamento. Respeito à transexualidade, acho que é uma pauta importante e relevante, mas a mulher trans, a luta dela é outra, como da pessoa trans. Então, eu acho que é uma outra pauta, a comunidade LGBTQIA+, né? E é um outro debate, e eu acho que todos devem ler, todos devem pensar, refletir sobre ser mulher, homens, mulheres, trans,
mas o lugar de fala é dado a nós ainda, graças a Deus. Um dia desse até uma conhecida minha foi compartilhar comigo um vídeo de um canal, aí eu agradeci, mas refutei, né, porque nada contra o BookTube em questão, acho até bem engajado, mas foi o que eu disse a ela, interessante o conteúdo dele, mas ele teria que ser uma mulher e teria que ser uma mulher preta para eu me sentir à vontade para ele falar de tantas pautas femininas e pretas, né? Eu acho que todo mundo é livre para ler e falar sobre o que quiser, mas tem que tomar um cuidado, né? Para a gente não estar tirando o lugar de fala das minorias sociais. Eu acho que a gente tem que refletir sobre isso. Tirando essa reflexão, eu queria deixar como dica esse livro aqui, Lady Killers. É um livro que tem uma estética exagerada, né? Mas bem interessante. Aqui ele vai trazer algumas mulheres que fogem ao padrão daquilo que a gente entende como que seria o papel social da mulher, como alguém frágil e desprotegida. E aqui eu marquei 2 exemplos da Nanny Doris, que foi uma mulher que considerada a vovó Sorriso. Ela matou muitos de seus maridos e já numa idade bem avançada. Então, quem a via não imaginava assim, que ela contraía casamentos com homens já na terceira idade, ela já idosa, e só com o objetivo mesmo de matá-los e ficar com algo que eles deixassem como herança. E a outra é a Daria Nikolaeva Saltykova, será que se pronuncia assim? Desculpe a minha pronúncia, mas aqui ela tem por título A Atormentadora. Eu gostei muito dessa história. Todas as histórias aqui são interessantes. Mas ela era uma mulher rica que despejava seu ódio, sua raiva nos criados e torturavam, né, num período que 1800 e tarará, em que uma pessoa muito rica, poderosa como ela, poderia fazer bárbaro e ficava impune. Então eu acho que são exemplos bem assim, né? Que ela foi muito sádica, então que foge um pouco do padrão, né? Quando a gente pensa numa mulher aproveitadora e que vai matar vários maridos, a gente pensa numa mulher jovem e bonita, não numa idosa. E quando a gente pensa numa mulher rica, a gente imagina feliz, mas essa aqui foi muito sádica. Então é uma dica para fugir um pouco daquele estereotipo de frágil, que apesar de achar que temos nossas fragilidades, mas isso não retira de nós o lado talvez agressivo e criminoso na conduta. Um outro livro é esse aqui, Eu Ganhei de Virgens. Esse livro belíssimo. Eu quis trazer esse outro livro, é da mesma autora, porque é uma outra, foi publicado por outra editora. Aquele foi Darkside, esse Happy Color, é uma edição belíssima e que vai vir na mesma pegada que a autora se propõe. Eu marquei aqui uma para mostrar para vocês a edição por dentro. Essa que eu escolhi por ser uma mais contemporânea, Wang Tin, será que se pronuncia assim? É uma ginasta na China, na Olimpíada 2008. Ela com o namorado, ela foi estelionatária e a história é bem, dentro das histórias aqui abordadas, bem atual. E ela cometeu muitos golpes e uma pessoa pública lá na China, então foi um escândalo muito grande, né? Aí assim, aqui tem muitas histórias como aquelas, bem interessantes, algumas mais antigas, outras mais contemporâneas, dentro de um leque mais amplo de trapaça. Enquanto aquele são mulheres que cometem crime no sentido de matar, as aqui são mais voltadas para a coisa do trambique, da trapaça, do roubo, né? E aí, queria trazer como dicas esse quadrinho maravilhoso da Josie Schuller. Josie Schuller não, tá bom? Jolie Jones, a quadrinista de Lady Killers, para mostrar o talento também, assim, das mulheres nessa coisa de arte.
do quadrinho, que eu acho belíssima a paleta de cores desse quadrinho. Esse aqui é o volume 2 de Lady Killer. Para mostrar assim, essa coisa tão maravilhosa que é também a coisa da mulher se arriscar no traçado e no quadrinho, que é um mercado literário bem típico e bem à parte. Aí queria trazer outro quadrinho, Persépolis, esse aqui eu ganhei de Carol Vitti, do canal Seu Livro. Eu acho belíssimo também o traçado que a Marjane traz. Ela hoje vive na França, mas aqui vai falar um pouquinho sobre a sua história de vida no seu país. E a Revolução Islâmica, aqui ó, 79. E o que eu gosto muito desse quadrinho, além de ser biográfico, é porque ela vai trazer, dentro daquele mundo que a gente conhece como um mundo árabe, muçulmano, uma perspectiva de uma jovem que, como toda jovem, ela viveu coisas que talvez dentro da ética cultural, do que se esperava do país dela, da religião e da vida dela, não se esperava que ela correspondesse, e ela fugiu um pouco disso. Ela na juventude foi enviada à França para estudar, ficou numa espécie de pensionato. Só um minuto, pessoal. É isso mesmo. E aqui ela vai trazer a perspectiva da experiência dela no país dela, na ida para a França, nessa Revolução Islâmica, e seus medos, seus anseios, sonhos, de tudo que ela viveu como uma jovem comum, né, naquele país. É um quadrinho muito bom e eu acho muito inspirador. Faz uma quebra, assim, sabe, daquela coisa da imposição cultural. Aí um outro que não tem a ver com pautas femininas, mas é uma autora que eu acho muito significativa, se a gente pensar que Agatha Christie foi uma autora inglesa, né? E ela escreveu histórias de crime, né? E o que eu acho mais interessante assim na vida da autora é que, além das histórias serem muito boas, e essa coisa do mistério, de se desvendar um crime, e os personagens investigadores que são muito interessantes, como Poirot, Miss Maple e outros, eu acho que a autora que tanto é bem lida por homens como por mulheres, né? Eu acho que não fica voltada só para aquele universo feminino. Né? Ela conseguiu abarcar, e até hoje consegue abarcar esse público intersexo. Né? Então eu acho que é bem interessante. Esse livro que eu escolhi porque foi um dos melhores que eu considero, dos que eu li da autora. Tem um plot final muito bom e é uma autora que vale a pena ser conhecida. Aí um outro livro que eu quis trazer foi esse aqui, inclusive agora nesse mês de março, eu estou lendo o volume 2 de um box. Esse aqui foi o primeiro, História da Bruxaria. E aqui eu gostei muito, esse aqui eu li no ano passado, mas aqui ela vai trazer a história da bruxaria dentro do continente africano, a história da bruxaria na Europa. Ela vai tentar, o livro vai desmistificar um pouco essa questão do bruxa, da culpa, de quem era o ferido. E aquela coisa que fica ainda hoje latente na literatura ficcional, vai trazer também os ritos da religião, o voodoo, e nos faz questionar, porque a cultura da bruxaria africana é considerada uma bruxaria ruim, negativa, e a cultura da bruxaria europeia é considerada uma bruxaria branca e, portanto, boa. Né? Quando eu li esse livro, naquele meu vídeo de resumo de leituras, eu questionei isso e acho que vale a pena a gente refletir sobre isso, né? Porque, inclusive, até é muito comum as pessoas falarem que são bruxas sem serem apegadas à religião. Eu acho que aí a pessoa incorre num total desconhecimento de fato do que é bruxaria, porque não consigo
separar o elemento sagrado do hábito, dos rituais, da bruxaria. Não sou conhecedora, grande conhecedora, mas é importante a gente refletir sobre isso. Aí é um livro que eu acho muito bom a gente pensar, tá bom? Aqui ela vai trazer também a questão de bruxas reais, né? E vai trazer o caso de Salem, que é um livro muito bom, muito instigante, que faz pensar fora da curva. E aí queria trazer essa autora favorita, Margaret Atwood. Esse livro é muito conhecido, o Conto da Aia, mas que eu já li, o 1 e o 2, a continuação também, os Testamentos, mas aqui é o Conto da Aia numa versão quadrinho. Deixa a dica para quem compra muito livro e acumula muita coisa na estante. E tem aí tantos livros por ler que nunca vai ter tempo, arriscarem a comprarem mais quadrinhos. E por que não assim quadrinhos que já são adaptados de livros já bem conhecidos e bem celebrados, porque eu acho que é um ótimo investimento essa coisa da leitura de quadrinho. E aqui eu continuo na pegada da mesma autora, trazendo a Odisseia de Penélope. Todo mundo conhece, né? Que a Odisseia não é de Penélope, foi escrita por Homero, mas a Odisseia, dentro dessa história aqui, a gente vai trazer a fala da Penélope, né? E a autora, ela brinca um pouco com essa coisa do... Se não fosse um homem que trouxesse a história de Penélope, se não fosse um homem que escrevesse a Odisseia, como seria a fala, né, da Penélope? Como ficaria o seu diálogo em relação à culpa que ela levou por não ser fiel ao esposo, né? Então é um livro fascinante, assim, muito bom, fininho, mas bem provocador. E dentro dessa perspectiva de nós que temos que falar por nós, eu trago uma autora que viveu numa época em que muitas vezes uma mulher para escrever, ela tem que usar um pseudônimo masculino, porque como mulher a obra não seria bem aceita, né? E aqui é a Agnes Day das Irmãs Vampire, no caso da Anne. Eu gostei muito da escrita da autora, é uma história curta, de uma jovem que vai viver numa casa como preceptora de algumas crianças, passa por uns maus bocados e depois ela, que passa esse período, ela vai viver a vida dela com outros parentes e culmina num casamento, uma vida feliz. Mas a Agnes, ela traz muito questionamento sobre o papel da mulher na sua época, né? Lembrando que é um livro de um período vitoriano, e acho que qualquer coisa das irmãs é muito boa para a gente pensar sobre o ser mulher, mesmo que de uma forma indireta, né? Elas fizeram feminismo numa época que a palavra nem existia. E aqui trago esse livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, quando a autora vai, dentro dessa não ficção, ela vai trazer a questão do feminismo, porque a gente não pode desassociar o feminismo do quesito gênero e raça, né? Porque um dos grandes problemas do movimento sufragista foi não ter abarcado essa questão da raça e ter deixado mulheres pretas isoladas. E até hoje, dentro da perspectiva do entendimento do feminismo entre gênero e raça, é sabido que até homens eles estão em maior desvantagem, até mesmo em relação a mulheres brancas. Pasmem, mas os homens pretos, eles conseguem, dentro da sua demanda social, serem mais fragilizados do que mesmo uma mulher branca, né? E hoje, até hoje, na era contemporânea, pelo menos na realidade do Brasil, ainda é um enfrentamento que nós, da comunidade preta, tentamos dialogar e trazer sempre à luz do estereotipo do homem preto e da mulher preta como desonestos, como agressivos e com a hipersexualidade. É um livro que vale a pena trazer, e nesse livro aqui especificamente a Davis,
ela esmiuça bem a questão do sindicato, traz a Sojane, traz muita coisa boa, é um livro muito bom. E para finalizar, quis trazer essa autora brasileira, aqui tem uma imagem dela, a Djamila, e com essa pergunta aqui de explodir a cabeça, quem tem medo do feminismo negro, né? Porque se alguns têm medo do feminismo, muito mais de um feminismo preto, né? Negro. Eu não gosto da briga entre homens e mulheres, não gosto da competição e acho muito sofrível até hoje pessoas que ficam nesse embate, mas gosto do diálogo. Acho importante a gente pensar sobre o ser mulher, os enfrentamentos, necessidades e a fragilidade que ainda enseja no gênero. Eu só, para finalizar, vou trazer aqui um trechinho da Djamila para vocês inferirem um pouco sobre a obra e perceberem o que a autora quer trazer para a gente aqui sobre a perspectiva de mulheres negras e feminismo. E diz assim: só então compreendi porque muitas vezes eu não me identificava com o feminismo dito universal, porque as especificidades das mulheres negras não eram consideradas. Aquelas autoras tinham denunciado a invisibilidade das mulheres negras como sujeito do feminismo, e outras se juntaram a elas. Grada Quilomba, pesquisadora e professora da Universidade de Humboldt, faz uma analogia interessante entre a máscara que as pessoas escravizadas eram obrigadas a usar, cobrindo a boca, e a afirmação do projeto colonial de impor silêncio. Um silêncio visto como uma negação de humanidade, há de possibilidade de existir como sujeito. Com ela aprendi que a máscara não pode ser esquecida. Ela foi uma peça muito concreta, um instrumento real que se tornou parte do projeto colonial europeu por mais de 300 anos, mas ainda que sejam caladas e negligenciadas, vozes se insurgem. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau.